Hoje nós vamos ter um programa muito especial. Teremos a participação do nosso presidente licenciado, o ministro Carlos Lupe. Ministro, 2010 é um ano tenso. 2010 é um ano de discursos inflamados, um ano de acusações, um ano de muito trabalho também. Mas me parece que 2010 não vai ser uma eleição comum, não. Primeiro porque, desde o governo Collor, o discurso das eleições no Brasil está sempre com o estilo neoliberal. Parece que todos os candidatos são iguais. Mas depois dessa crise que a gente passou, o papel do Estado passou a ser observado. As pessoas começaram a perceber que o Estado precisava ter uma participação mais forte para conter essa crise. O senhor acha, ministro, que o papel do Estado vai ser pauta dos debates nessa eleição? Eu penso que 2010 é um ano rico. O ano que tem eleição é um ano que permite a todos nós que temos ideias, debatemos as ideias. Um ano que tem eleição permite que cada um coloque um pouco a sua alma no processo. Dizer ao que veio, da onde veio e o que quer. Nós estamos hoje num momento muito especial da sociedade. Você falou da crise, você falou de uma praticamente opinião única, sistematizada, que nós temos na mídia nacional, da dificuldade que nós temos de tentar levar ideias às pessoas. Nós estamos com uma política muito pasteurizada, todo discurso é muito arrumadinho, todo mundo fala bonito, aquilo que a pessoa quer ouvir, pouca sinceridade e muito ensaio. E eu penso que a população está cansando disso, porque esse é o ciclo da sociedade. Hoje é o ciclo da ascensão social, do trabalhador ascendendo ao poder. Isso vai permitir que as pessoas raciocinem bem o que querem nesse país. Esse momento é muito interessante para a gente debater o papel de cada um de nós, na política, na vida, no trabalho. O Brasil está vivendo um momento muito rico. Só Getúlio viveu um momento tão enriquecedor do Brasil como nós estamos vivendo hoje. Um momento em que está se afirmando as teses, por exemplo, do direito do trabalhador. Um momento em que pela primeira vez conseguimos dizer, no meio de uma crise, não dá para o governo emprestar e esses empresários pegarem dinheiro do governo, do Fundo de Amparo do Trabalhador, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ter isenção fiscal e, no mínimo, não garantir o emprego. Esse momento da crise serviu também para todo mundo observar a importância do Estado. O Estado eficiente. Os bancos americanos, 20 maiores bancos americanos, todos faliram. Sabe quem salvou? Os bancos americanos, os 20 maiores bancos americanos, a mega do capitalismo mundial, o Federal Reserve Bank, Banco Central Americano. Olha como é que quando, há alguns anos atrás, há meses atrás, imaginaria que os Estados Unidos da América do Norte, principal responsável pela ganância de alguns do setor imobiliário americano, poderia servir como antítese de tudo que eles pregaram durante toda a sua existência. Antítese dessa sociedade que quer o dinheiro pelo dinheiro. O crescimento do ser humano é comparável sempre à sua conta bancária. A vitória do ser humano pelos seus bens. Essa sociedade está se esgotando. Porque essa sociedade não dá mais para ver tanta gente abandonada, tanta criança na rua. Uma sociedade tão injusta. Nós temos que repensar essa sociedade. Esse é o nosso papel. Nosso papel de um processo de um partido que tem coerência histórica. O velho Brisa, Leonel Brizola, sempre falava: nós somos um partido diferente, porque nós cultuamos os nossos mortos. Nós gostamos de ter a nossa memória sempre colocada em debate, porque nós somos um partido originário de Getúlio, fez a Revolução de 30, que transformou o Brasil colônia em Brasil industrial. Nós somos origem do partido que criou a Petrobras, a legislação trabalhista, o voto da mulher. Nós somos o partido que criou a Uzi Minas, a CSN, a Vale do Rio Doce. Nós somos o partido de João Goulart, que caiu porque deu 100% de aumento ao salário mínimo. Nós somos o partido de Leonel Brizola, que pensou em educação e fez pela educação como nenhum outro governante brasileiro. E por ser esse partido, nós temos que guardar essa coerência histórica. Questionar, cobrar da gente mesmo melhorias, nos questionar se a gente está à altura do que o povo precisa ter e debater. Então, esse é o processo que nós vamos viver em 2010.
Um processo diferente. Por que diferente? Porque é um processo da consolidação de um modelo que prioriza o ser humano ao capital, que prioriza a vida à morte, que prioriza investir no social do que investir simplesmente naquilo que aparentemente possa dar mais votos. Eu estava lendo agora mesmo, 10 milhões de brasileiros saíram das comunidades carentes. 10 milhões de brasileiros saíram das palafitas, saíram dos locais de miserabilidade. O salário mínimo de 2003 até agora, 2010, teve um aumento real de 54% acima da inflação. E não gerou inflação o aumento do salário mínimo. 95% das categorias profissionais, nos acordos coletivos, ganharam aumentos acima da inflação. Para que eu estou dizendo isso? Eu estou afirmando isso para dizer aos grandes economistas que o maior balizador de uma economia estar bem é a geração de emprego formal, é a carteira assinada. O melhor e maior balizador de que uma economia pode resistir a qualquer crise é salário acima da inflação. Salário da dignidade, carteira de trabalho da cidadania. Nós temos que lutar para que esse processo, com educação puxando, com educação que liberta, com educação que induz o ser humano à sua autoestima e à sua vitória, como base fundamental para que esse partido se afirme definitivamente como um partido que tenha honra e orgulho de respeitar a memória de Getúlio, de Jango e de Brizola. Ministro, falando de papel do PDT, o nosso discurso histórico, nós como trabalhistas, sempre foi um discurso de que o papel do Estado deveria ser o que ele mostrou agora nessa crise, né? O Estado brasileiro demonstrou habilidade para lidar com a crise, chamou a responsabilidade a si, e isso foi o que o PDT sempre defendeu. Isso é uma bandeira histórica do nosso partido. Qual vai ser a nossa participação nessa eleição de 2010? Como é que o PDT se insere no quadro dos grandes debates nacionais? Qual vai ser a imagem que o PDT vai passar para os brasileiros em 2010? Eu não tenho muita segurança sobre o que as pessoas e como as pessoas estão nos vendo. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade, com a sinceridade de quem quer todo dia aprender e evoluir. Nós estamos seguindo o nosso caminho de linha histórica, de coerência, de amor ao povo brasileiro, de um partido patriota, de um partido que não abre mão da defesa intransigente do direito do nosso trabalhador, de um partido que defende as minorias que na verdade no nosso país são as grandes maiorias, de um partido que vai crescer nos seus momentos mais difíceis, quando muitos acreditavam que a morte do Brizola, como foi a morte de Getúlio, representasse a morte do trabalhismo. Getúlio deu um tiro no coração e logo depois o PTB fez a sua maior bancada da história. Brizola morreu e o PDT está continuando, se consolidando, se fortalecendo. Porque eu sempre digo, a morte não esgota as ideias. A morte física não extingue os ideais. E esses ideais, que foram de Vargas, de Jango, de Brizola, eles são uma espécie, criam para nós uma espécie de rede de proteção, né? Nós sempre estamos pensando o que o Brizola faria. Eu às vezes estou sentado no ministério, pensando numa decisão, e eu digo assim, eu tenho que aprender aquelas lições que eu tive oportunidade, sorte, aventura, de conviver durante 25 anos ao lado de Brizola, o que ele faria se estivesse no meu lugar. E ali eu busco a minha inspiração. Ou seja, sempre olhar para onde está o lado mais fraco. Onde está o mais fraco? Onde está o pequeno? Onde está quem precisa da nossa existência? Porque o rico, poderoso, ele defende por si só. O humilde, o pobre, às vezes nem tem consciência de que nós estamos querendo defendê-lo. Mas mesmo eles não entendendo o nosso papel, nós temos obrigação de entendê-los, defendê-los e lutá-los pela sua liberdade. E a liberdade, amigo, hoje não é mais só a liberdade do processo eleitoral. Tem aí a democracia, as pessoas votam, escolhem prefeito, vereador, deputado, governador, senador, presidente da República. Mas ela é pequena, esse processo democrático, ela é um pequeno passo
na plena democracia que precisa ter. Um povo livre, soberano, lutando por sua pátria, com nenhuma criança na rua, todas numa escola de tempo integral, com os idosos respeitados e não sendo um peso para a nação. Eu vejo essas discussões sobre pensão, aposentadoria, falam como se o aposentado fosse um resto, quando eles construíram a nação brasileira.